Bom, boa noite a todos. Geralmente eu uso esse canal, como eu disse, para fazer os meus vídeos falando sobre o Flamengo. Eu vou voltar a fazer, como eu disse anteriormente. Mas eu vou pedir a vocês, por favor, que estão nesse momento, que possam ver esse vídeo, que não tratem, e desculpe a estrutura precária, porque realmente estou passando por alguns problemas financeiros, de saúde, mas estou de pé. Não tanto quanto gostaria, mas estou de pé. E o que eu tenho para falar para vocês é que não é uma crítica às pessoas que festejam, às pessoas que querem se divertir, mas nós devemos estar sempre atentos sobre as distrações que Satanás e o diabo usam na nossa vida. No vídeo anterior que eu fiz, eu relatei a história daquele pai, hoje vendo novas imagens dele que matou, a família. E hoje vendo novas imagens dele, a forma como ele se olhava no espelho, deu para ver que ele não estava sozinho ali. Gente, eu vou falar mais uma vez. Satanás, o diabo, ele é real. Real mesmo, ele não é de carne e osso. Ele é uma força espiritual, negativa, má, maléfica, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para nos destruir. E não pense você que está aí, mas eu não sou crente, eu não sou assim, eu não sou assado. Ele quer te destruir assim mesmo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, como diz a Bíblia. E quais são as distrações, gente? Que não só a gente enquanto sociedade não, mas os governos também. Porque no momento de tragédia todo mundo se prontifica em ajudar, em se penalizar das pessoas, mas o que as pessoas fazem quando passa a tragédia? As pessoas buscam alocar as pessoas que estão em área de risco. Por exemplo, nós estamos passando por questões de desemprego no país e eu sou um desses desempregados. Por que as pessoas não me contratam para poder, junto com um profissional, a gente ir para algumas áreas dessa, para poder avaliar, para a gente poder ver onde a gente pode realocar pessoas, para que essas pessoas, numa próxima chuva que vier, não sofram mais isso. Por que não se contrata mais pessoas para trabalhar em construção? Quando na realidade tudo que os políticos querem é desviar o dinheiro para o seu próprio bolso. O que acaba acontecendo é que essas distrações acontecem na nossa vida. Satanás ele usa a nossa imperfeição, ele usa os enganos do mundo. Está todo mundo um carnaval, pessoas que têm algum poder aquisitivo, estão achando que estão com o rei na barriga, brincando carnaval, saindo em bloco, sambando, bebendo e comendo como se o mundo não tivesse amanhã. Gente, a primeira vez que o mundo acabou, e não foi a Terra que acabou, foi o mundo perverso, de pessoas perversas. Satanás ele já existia, mas as pessoas foram destruídas. Jeová Deus ele trouxe um dilúvio para o mundo. E ele só salvou aqueles que ouviram ele, seguiram seus ensinamentos e não se distraíram com as coisas do mundo, que foi Noé e sua família. E enquanto Noé construía aquela arca enorme, no qual ele colocou todos os bichos que existem hoje na terra, você imagina o tamanho daquela arca. Tanto é que Noé levou mais de 40 anos para construir aquela arca. Mas ele não só construiu a arca, mas também ele pregou a verdade de Deus para as pessoas, para que as pessoas se salvassem. E o que aconteceu? Ninguém ouviu Noé. E todos morreram afogados. Então, gente, eu estou falando para vocês, parem de se distrair com o carnaval. Vou falar mais uma vez, é errado ter eu falo recreação. É errado? Não é. Jesus, certa vez, ele transformou em uma festa de casamento água em vinho. Mas o problema todos é a medida com que isso acontece.
Nós estamos vivendo aqui, quando não é épocas festivas como Natal, Carnaval, Ano Novo, Páscoa, seja lá o que for, as pessoas colocam feriados e feriadões. E aí todo mundo viaja e é como se fosse uma festa. E enquanto isso, pessoas morrem, o mundo vai se acabando. Sabe por que o mundo está se acabando, gente? Porque isso está previsto na Bíblia. Jesus disse que ao retorno dele, coisas como acontecem hoje estariam acontecendo. Como aqueles dois policiais, o policial lá e o miliciano, que poderiam resolver o seu problema, talvez, um engano. Porque dizem que foi motivado aquilo, a tragédia, por ciúmes. Talvez foi um engano. Talvez quem estivesse errado, se reconhecesse seu erro e fosse humilde, vidas teriam sido poupadas. Mas assim como diz 2 Timóteo 3, 1-5, as pessoas seriam ferozes, gananciosos, manteriam uma devoção, né, falsa para Deus. Quanta gente fala em nome de Deus, mas põe em prática os ensinamentos que Deus pede na Bíblia. Quantas pessoas leem a Bíblia? E isso aqui não é uma crítica, muito pelo contrário, é um apelo. É um apelo para que vocês, pessoas que estão nesse momento se enganando, se distraindo, foquem em amar sua família, amar seus semelhantes. O amor, gente, é a única força em que Deus realmente é. Deus, ele tem poder, tem sabedoria e tem justiça, mas ele é amor. E o que está faltando nesse mundo de nós todos é amor, gente. Eu estou passando por uma situação como o que está acontecendo comigo, por erros meus, eu confesso, até porque eu não vou dizer, eu não errei, sou imperfeito, sou pecador. Mas o que está acontecendo comigo é falta de amor. Mas não é esse amor que a gente vê na novela, esse amor interessado, não, amor cristão mesmo, de você se doar pelo outro, de você ter compaixão do outro, de você procurar entender por que aquela pessoa está desde que essa pessoa não cometa um ato aberrante, como aquele homem cometeu contra a própria família, porque nós não somos como Jesus. Jesus perdoou os seus executores. Nós não temos esse ainda. Mas ele falou para que a gente se aproximasse daquilo que ele nos ensinou. E eu estou passando por essa situação porque há pouco mais de 5 anos atrás eu resolvi seguir um conselho bíblico que Jesus deu a todas as pessoas. Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ser salvo, pegue sua estaca de tortura e siga-me. Vocês conhecem o que aconteceu com Jesus. Talvez não por conhecer a Bíblia, mas nos filmes. Os executores de Jesus, eles foram tão perversos que eles amarraram ossos na ponta do chicote para poder dilacerar a carne dele. Mas o pior de tudo foi a humilhação. Mas tudo aquilo aconteceu porque ele deu aquela vida dele maravilhosa e perfeita para que nós fôssemos salvos. E a forma que nós temos de nos salvar é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Não se distraiam com excesso de festas. Vocês podem sim, um fim de semana, chamar uns amigos, familiares, ir a um barzinho. Mas, gente, olha o que acontece nessas festas. Olha o que aconteceu com essa moça de 35 anos e sua filha. Elas não tinham nada a ver com a confusão e pagaram com a própria vida. E a mãe tem uma relativa culpa, por quê? Elas estavam em local público. Mas a gente não pode estar em local público. Gente, vou falar mais uma vez. Jesus, ele nos disse que o sinal do retorno dele seria que desastres, tragédias como essas estariam acontecendo. O que nós devemos fazer? Devemos ter cuidado. Devemos nos colocar de forma em nossa vida que a gente não dê armas a Satanás e diabo, da gente ser pego na rua por um acidente de carro, por um assaltante. Que quando se leva somente os nossos bens, tudo bem, mas e quando o assaltante vem alucinado?
E ele não quer saber, mesmo você entregando os seus pertences, ele atira em você. Uma das provas da bondade de Deus e de Jesus Cristo é que mesmo pessoas que fazem o mal, e seja de que forma for, até mesmo influenciando pessoas a se voltar contra outras, Deus permite que essas pessoas respirem o mesmo ar que nós e vivam. Sabe para quê? Para que se arrependam e passem a fazer a vontade deles, dele, de Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo que eu lembro aqui da Bíblia. Saulo era um matador e perseguidor de cristãos. Matava mesmo, perseguia. Não podia haver um cristão que queria matar. E certa vez, com a permissão de Deus, ele foi tocado pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo. Pessoalmente, sim, mas Jesus, ele é presente na nossa vida. Ele não está em corpo, mas está em espírito em nossa vida. E os ensinamentos deles estão aí para nos tocar. Foi o que aconteceu comigo. E o diabo não está nada feliz com isso. E ele tirou meu emprego, tirou a minha filha de mim, está tirando meu casamento, está tirando a minha saúde, tirou meu padrasto recentemente, que faleceu. E quando eu falo saúde, gente, é questão emocional, que é a pior forma de você lidar. Porque às vezes as pessoas que estão ao seu lado não compreendem o que você está verdadeiramente passando. Chama-se depressão o nome disso. Então, gente, como é que eu estou aqui conseguindo estar de pé e fazendo mediante com tudo isso que está acontecendo? Porque tem pessoas que estão do meu lado me ajudando, me dando força, me incentivando a não desistir. Mas tem especialmente a palavra de Deus que está ali, que faz com que eu tenha fé de que esse meu sofrimento vai acabar, como Jesus diz lá em Apocalipse 21:4. E não haverá mais choro, não haverá mais morte, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Apocalipse 21:4. Esse texto eu lembro porque é o texto da esperança e da certeza de que ao retorno dele, se eu continuar fazendo aquilo que é da vontade dele, eu com certeza serei salvo. Mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tanta gente tentando denegrir a imagem de um homem decente, um excelente pai que não pôde mostrar isso para sua filha por erros meus também, não deixo de admitir. A única pessoa que não tem culpa nessa história é minha filha. Eu só queria que cada um olhasse para dentro de si e visse se realmente vale a pena tudo isso que está acontecendo. Será que esse esposo dessa moça que perdeu a vida junto com a filha, será que ele não está sentado se lamentando por ter ido àquele lugar? Quantas pessoas estão hoje fazendo propaganda aí propaganda não, ações humanitárias em cadeira de roda porque estavam em carros dirigindo a 1000 por hora e hoje demonstram arrependimento? Então a gente não pode se arrepender só depois de que fizer a besteira. Nós temos que olhar, porque eu sou uma pessoa errônea também, errante, mas eu nunca fiz nada de tão grave que eu possa estar passando por uma situação de desesperança que eu esteja passando. Mas estou levantando a minha cabeça e estou de pé, graças a Jeová Deus, graças ao seu Filho Jesus Cristo. Então tudo que eu peço a vocês, gente, não dê armas ao diabo. O diabo, ele é como um leão que fica procurando a quem devorar. Ele fica ali à espreita, esperando o menor vacilo seu. Eu falo isso porque até bem pouco tempo atrás eu estava bem com a minha família. Mas infelizmente, pelo fato de eu não ter aceitado a minha doença, isso que os médicos falam, acontece com todos. Todos nós que temos depressão e somos lúcidos, porque existem vários graus de depressão. Mas todos nós que temos depressão, que é uma doença que você não tem vontade de fazer nada, você só quer ficar deitado o dia todo, você perde a vontade de qualquer coisa. Mas a gente não aceita, porque a gente tem que mudar
muitas coisas de nossa vida social. Não consumir álcool, não procurar se meter em problemas e que gere discussão, porque a depressão ela pode se manifestar de forma física como se manifesta em mim. Eu, por exemplo, descobri que tinha depressão e síndrome do pânico quando eu pensei que estava infartando. E não era. E o que é pior, é mais perigoso ainda do que o físico, porque o físico você pode corrigir com uma safena. Esse emocional você até corrige, mas você tem que ter muito cuidado. Você só corrige com medicamento e tratamento. E eu tive dificuldade, sim, de aceitar a minha doença. Hoje não. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer. Estou em tratamento, estou bem, tá? Porque eu tenho consciência de que, por mais que seja uma doença, eu estou lúcido. E isso é que me dá força. E estou aqui, como eu falei, para ajudar aqueles que, assim como eu, passam por isso e que talvez não vão reunir força para permanecer lutando. Permaneçam lutando, não se entreguem. E como eu falei no início do assunto, não deem armas a Satanás, não deixem que ele os distraia com... Existem pessoas que mal têm o que comer em casa, mas têm um iPhone de 4.000 reais. Essa é uma das distrações do diabo. Pessoas que têm uma casa confortável, mas querem ter a mansão do artista. E para isso fazem qualquer coisa. Não deixe que o diabo os distraia. Não deixe. Então, desde já, que todos mesmo, vejam essa mensagem e pensem. Há duas forças nesse mundo. Uma composta e será vitoriosa por Jeová Deus e Jesus Cristo, e outra por Satanás e o diabo. Não há uma terceira via a seguir. Se você não fizer a vontade de Deus, como a Bíblia diz, você fará a vontade do diabo. E aí, juntamente com ele, você também será destruído. Se você que tem aí uma predisposição em servir a Deus, sirva. Não é difícil, não é pesado, não. É muito bom, é libertador. Sirva a Deus. Tá bom? Fiquem em paz e que todos mesmo, reflitam sobre isso que eu falei.